deve ser feito como eu falei, porque são também dois momentos diferentes, né? Uma coisa assim, eu acho que eu não sou responsável por esperar qualquer recepção do argumento dos mandamentos ou de maternidade espiritual uma vez em se levando em consideração que eu não que haveria possibilidade de escândalo, poderia não haver proteção em meio ao pecado, ou mesmo a situação realmente poderia ser de um escândalo muito grande. Então isso num primeiro momento. Ainda mais que haveria argumentos que no final de longa duração com os quais eu não conseguiria responder. Isso não quer dizer que eu não fosse responsável para o retorno posterior, mas isso apenas a partir do momento que eu tivesse mais informações sobre os mandamentos, ou mesmo junto com a questão de superar dúvidas sobre se isso deveria ser falado ou não. Então calma, né? A questão do retorno eu ainda poderia ser responsabilizável, mas do jeito que eles criticaram eu não era, uma vez que eu tinha dúvida no momento em que eles criticaram. Só que como eu pensei que havia a possibilidade de que eu seria responsabilizado no sentido que eu teria que superar a dúvida, mas a superação da dúvida, aí que está, a resposta da dúvida seria que eu devesse fazer a pregação, talvez eles estivessem pregando no sentido no sentido de já saber que eu era responsável, e eu não sabia. Então a questão é que eu estava em dúvida, mas pode ser que eu ainda fosse sim cobrável pela questão de falar dos mandamentos depois, não lá em 2019, 2020, mas depois. Então depois eu ainda poderia ser responsabilizável nesse sentido, uma vez que talvez ainda houvesse o dever de retorno para falar dos mandamentos, mas eu tinha dúvidas sobre se esse dever realmente existisse. Então essa é a questão. Por isso que eu fui eventualmente tentar. Vai que a minha tentativa foi justamente baseada nisso. Vai que esse dever existe, eu estou errado e acabei me atrasando em fazer o retorno à atividade no momento, vamos dizer, devido. Né? De qualquer forma, não porque eu estava em dúvida em 2021. Então eu não poderia ser repreendido. Mas havia a possibilidade que eles tivessem razão. Essa possibilidade eu também entendo válida. Eu não acho válido colocar as pessoas em risco em meio a ataques argumentativos contra a minha pessoa. Seja pela questão da média e longa duração, seja pela questão da quantidade de ataques, seja pela questão do quão veloz serei para gerar a responsabilidade. Então, todas essas questões aí, e valeu.